O assunto de hoje é de onde vem o mundo que cada um vê, né? Essa é uma pergunta que está relacionada ao assunto de hoje, que é sobre esse livro que a Adriana escreveu. Eu estou aqui com os dois. São 2 volumes, né, Adriana? É, Isso. Acorda Amor. Esse 2 é um livro volumes. bastante especial. Eu quero falar um pouquinho, se você me permite, Adriana. Esse foi um dos primeiros livros Uhum, da claro. Adriana que eu li. E assim, são 2 volumes até que grandes. Eu li em, acho que 2 semanas, assim, no máximo. Porque eu não parava, não conseguia parar de ler. Boa noite, eu suava, assim, porque é um livro muito intenso. É uma história que a Adriana vivenciou, mas também é uma história do nosso país. E essa pergunta dessa live chama para a gente refletir, porque a história, ela se repete. Ela está se repetindo de alguma maneira, porque parece que a gente não aprendeu ainda alguma coisa, né? Então, Adriana, eu gostaria de perguntar para você do que você vivenciou e do que você gostaria de começar falando. Por que que as pessoas não enxergam as coisas? Por que que é difícil, né, em conjunto, as pessoas enxergarem o que parece óbvio, apesar das consequências? Como, por exemplo, o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente no nosso país. O quê? Ao que você Devido está se a um, referindo a um processo exatamente? de polarização que veio acontecendo, né? Hum, E, e esse processo resultou numa consequência, ou em várias, que não estava uhum. óbvio para as pessoas enxergarem, né? E que culminou num, num acontecimento de domingo passado, né? Foram aqueles Uhum. atos de vândalos, Vândalos. isso. De vândalos. E que aí, só a partir daí, as pessoas começaram a enxergar alguma coisa. Bom, Raquel, então, para não entrar em detalhes assim, para não entrar numa análise política, porque eu não sou política, eu vou começar falando duas coisas que vêm do mundo da psicologia, da psicanálise, mais especificamente, que já ajudam a entender. Depois, a partir disso, a gente pode aprofundar na análise dos fatos, né? Mas primeiro temos que entender algumas coisas que são em geral, que senão não dá para a gente se entender, nem não digo eu e você, mas as pessoas se entenderem. Em primeiro lugar, essa pergunta, por que as pessoas enxergam as coisas de forma tão diferente, mesmo que para cada um pareça óbvio, começou com Jung. Jung se fez essa pergunta para entender como que ele e Freud viam as coisas tão diferentes. E foi a partir dessa pergunta e de muitos estudos que surgiu o livrão dele, que eu estou aqui, que é Os Tipos Psicológicos. Então, entre os tipos psicológicos, para dar uma coisa bem rapidinha, é assim: se eu sou uma função sensação, é, sentimento, vamos começar, extrovertida, a minha preocupação, e eu não tenho autoconhecimento, eu sou assim, viu assim. A minha preocupação vai ser manter o equilíbrio das coisas, das relações, tá tudo bem. Eu não aguento o conflito, né? Antes mesmo de ser uma questão pessoal, assim, das dinâmicas que a gente pode depois entender, mas eu quero manter o equilíbrio no todo. Para manter o equilíbrio no todo, quando eu sou uma pessoa sem autoconhecimento e que foi criada muito assim, num país extremamente extrovertido, num país em que é difícil ter um contraditório, né? Ter uma essa função é amplificada, é inflacionada. Então, para que todos nós sempre nos demos bem, precisamos botar debaixo do tapete um monte de coisa. E nesse nos darmos bem, e quando tem a prioridade em manter uma amizade, manter a harmonia, manter a cordialidade do brasileiro, a gente tem que acaba se dando espaço, abrindo brecha para ocultar o que iria criar atrito, né?
O que vai criar atrito? Teu filho rouba, por exemplo. Teu filho rouba, mas é teu filho. E a gente tem que proteger a nossa família. Isso vai criar muito transtorno. Então, não vamos falar nada para o vovô. E aí fica, aquele marasmo vai se construindo de coisas não ditas para não criar atritos. E, sobretudo, coisas não ditas que são injustas. A função sentimento, ela está em direta oposição à função pensamento. Pensamento é aquela função que diz isso é certo, isso é errado. Eu adoro essa função, né? Você sabe bem, eu adoro essa função. Eu tenho uma paixão assim visceral por essa função. É assim, um amor da minha vida. E como eu sempre falo, isso é certo, tem uma coisa certa e outra errada. Você não gostou? O problema é seu. O problema é seu. Então, a função, porque o certo é certo, que você goste, que você não goste, que você chore, que você suplique, que você tá mal. O certo é sempre certo. Então, a função sentimento não consegue sustentar isso. Não consegue sustentar. Porque se você faz uma coisa errada, eu vou ter que falar. Eu vou ter que me colocar. Ou se você faz uma coisa errada, o fato mesmo que eu possa pensar incomoda. Porque pode criar aquele equilíbrio que não é só de afetos. É de pensarmos todo mundo mais ou menos a mesma coisinha. Inclusive, a função oposta, exatamente oposta, a função sentimento extrovertida, que é típica do brasileiro, que é toda essa alegria, todo mundo junto, todo mundo estando bem, todo mundo igual, todo mundo igual, todo mundo igual, aquela coisa. É a função pensamento introvertida, que é a função do filósofo. É a função do pensador. Não é a função do juiz, por exemplo. O juiz tem uma função, tem que ter uma função pensamento extrovertida. Ele vai olhar para fora, para as normas, para as coisas, aplicá-las. O filósofo é o pensador, é aquele que reflete sobre a realidade sem compromisso com fulano, ciclano, com tal instituição, com tal igreja, com tal relacionamento. Porque isso não é pensar. Então, isso que Jung veio lá atrás, quando ele tentava entender por que a função, desculpe, por que a função, por que Freud via a libido de uma forma só como energia sexual e ele via a libido como uma energia vital. A conclusão dele foi que Freud era uma função sentimento introvertida, e tem algumas consequências que eu não vou agora falar agora para explicar a questão teórica, e Jung é uma função intuição. Então, a partir já dessas duas funções, fora as outras, a sensação e a intuição, já podemos ver que, assim, eu posso olhar para uma situação e eu estava, na verdade, olha só. Ih, Raquel. Ai, Sim, tá aí. ai, ai. Ah, você tá, ok. Então, e aí eu tava colocando algumas questões sérias, né, que são... Eu percebi que ela não conseguia acompanhar, porque meu raciocínio, uma questão de raciocínio, né? Não era uma questão assim, por exemplo, tem uma coisa errada, e se eu estou falando que está errada, que eu tenho muito mais anos de tal pessoa, que é uma adolescente, sei lá, obviamente eu devo saber melhor, né? Sim. Eu devo saber mais. Mas admitir isso, acompanhar esse raciocínio, significava cair de cara no atrito, no conflito. Que não era um conflito explícito, assim, não tinha nenhuma briga, mas era enxergar o outro, a outra pessoa, de uma forma negativa que inviabilizava aquela relação harmoniosa. Isso é. Então, a função, inclusive a função sentimento, ela tem a função inferior dela é o pensamento, porque não dá para a gente pensar quando a gente tem compromisso de estar bem com o outro. Não dá para pensar. Pensar é um processo completamente livre. E não é um processo que independe de partido, tá? Um pensamento livre, não é um pensamento dogmático, não é um pensamento demagógico, é um pensamento que eu posso estar num qualquer partido, e que é aquilo que aconteceu com meu pai.
porque meu pai era de esquerda, né? E ele foi crítico. Mas não é agora porque a esquerda é toda ruim, gente. É a mentalidade, é uma cultura que ainda existe, ainda está pior, na verdade, do tempo do meu pai, justamente por causa da ditadura. Bom, então primeiro as pessoas veem o mundo porque elas estão olhando por um lugar diferente, né? Elas estão olhando por uma perspectiva psicológica diferente, que é a delas. Além disso, as pessoas têm pouco conhecimento, né? Como que a gente vai entender uma realidade se a gente não tem conhecimento dela? Por isso que eu digo, quando vejo os atos de vandalismo, até assim, aquilo é vandalismo. Inclusive, eu estava lendo no New York Times de ontem, estavam fazendo a comparação entre porque eles não acaso escolheram o dia, esse domingo, para fazer o vandalismo, né? Para agredir, para invadir o Congresso, exatamente recuperando, fazendo a mesma coisa que fizeram na época do Trump, porque são patetas repetindo o pior dos americanos. Mas esse jornalista falava, bom, uma das coisas que me chamou a atenção, que esse pessoal americano, que é um bando também, é insurreição, isso aqui é insurreição, né, se fala em português. E insurreição, isso. Eles invadiram o Congresso em pleno funcionamento, é um ato político. Vamos parar tudo porque nós não concordamos, estamos tomando o poder, a fala. Agora nós só falamos. Os brasileiros, esses bolsonaristas, foram só destruir. Não tinha ninguém lá. É patético, não é nem um ato político, é um ato de puro, assim, de vagabundagem. Vagabundagem. Foram só destruir. E eu não quero falar isso para dar algum valor para esse pessoal do Trump, que eu também acho, assim, horrível, né? Assim, acho o fim da picada tudo isso. Mas não tinha nenhuma dignidade política real. Eles foram só fazer vandalismo. Para mostrar o quê? Que estão descontentes porque Lula ganhou ali as eleições, e o problema é deles. E eu espero que cada um pague do bolso dele, cada um tem que pagar, e quem pagar, quem financiou isso. Então, as pessoas têm, inclusive, interesses. Né? Tem interesse. Então, o que eu vejo nessa briga, nessa polarização, é, primeiro, que as pessoas não têm conhecimento suficiente, não sabem de política, não sabem o que é política. Acham que política é troca de favores, é uma máfia, é forma de ganhar dinheiro em cima dos outros, não tem uma agenda política, não tem um diálogo político, né? Não tem uma ciência política, né? Uma das coisas que eu queria estudar na Itália é ciências políticas. Existe uma inteira faculdade de ciências políticas. E tem interesse. E como elas são pobres de conhecimento e de desenvolvimento assim do pensamento, de argumentação, de reflexão, a única coisa que elas têm são os próprios interesses, por um lado, e por outro, a sua enorme, gigantesca insatisfação com a vida. E toda essa cordialidade, que é brasileira também, não é fake, mas ela vira fake porque ela só é demais. Então tem muita raiva por baixo dos panos, tem muita insatisfação. É um país que não oferece realização para as pessoas. E não é culpa do vizinho, na verdade. Não é culpa nem do vizinho, nem do vizinho do bairro mais pobre e do bairro mais rico. É culpa de uma mentalidade que todo mundo tem e que é encarnada no governo. Por isso que o representante é tão importante, né? As pessoas não têm noção do quanto importante é aquela figura que está ali, mesmo que não fale, ou que fale é muito importante também, porque ecoa nos 4 cantos do país e na mente das pessoas, e no coração. É um símbolo. O símbolo é a cabeça. A cabeça define o corpo. Né? O que importa é a cabeça. E a cabeça dá a dimensão e a configuração do corpo inteiro do país. Então, o Bolsonaro é uma cabeça oca, é claramente uma cabeça oca, é um incompetente. Ele só estava lá porque sustentaram ele lá, não é por mérito próprio. Ele não é nada. Então, assim, é fake, é completamente vazio. É como viver de comer algodão doce. Não serve para nada. E aí o Brasil ficou em estado terminal, né? Em estado, assim, desesperador. E aí as pessoas, o que fazem? Brigam uma com a outra. E na pobreza mental, cultural, querem uma se sentir melhor do que a outra, né? E com razão, enfim.
é uma falação só, né? De coisas que não se sabe. Mas eu acho que foi um arroto, né? Da ditadura que não foi resolvida lá atrás, né? Não foi resolvida eu acho também que a ditadura acabou, isso é uma opinião minha, né? Opinião mesmo, não é conhecimento suficiente, mas a minha impressão é que a ditadura também só terminou porque ela tinha que terminar, não terminou verdadeiramente por, por uma pressão do povo, apesar de ter tido movimento, entendeu? Ela era melhor para quem estava lá em cima e para quem manejava a situação, incluindo os americanos, que se fizesse a transição. Então, o povo brasileiro nunca foi Não se protagonista. entendeu direito, né? Inclusive porque, Adriana, e você tem uma vivência, né? Você nasceu, inclusive, perto lá de quando aconteceu a ditadura. Tá tudo no livro, gente. É muito bom esse livro, porque a Adriana traz uma contextualização histórica maravilhosa. E aqui eu pude entender de fato, porque eu vivi no tempo eu nasci no tempo da ditadura e eu lembro, só que eu ouvi muito dizer que era tudo muito bom, porque tinha ordem, entende? Como que a gente escreve. Olha o ponto de vista que eu vi a coisa acontecer. Então eu fui entender depois. Foi muita manipulação, pois é, entendo. Por exemplo, quem viveu, quem cresceu, eu vivi na transição. Eu nasci um ano antes do golpe militar. E o que eu quis mostrar nesse livro? Duas pessoas normais, minha mãe e meu pai, que fizeram diferente da família deles, né? Minha mãe fez muito diferente, porque ela não quis repetir a tradição de imigrantes italianos. Ela não queria de jeito nenhum casar com um italiano. E meu pai foi uma pessoa que refletia, que tinha um interesse pelo povo. Só isso, gente, só isso. Ele tinha um interesse pelo povo, ele não era pobre, então ele tinha como, com 18 anos, não trabalhar e ir na pracinha lá de Araçatuba, que era uma cidade super agradável. Eram os tempos em que as pessoas se encontravam, né, na pracinha, tinha banda, tinha coisa acontecendo e se conversava. E se conversava. E era o tempo, eu, né, escrevendo o livro que fui descobrindo, em que o Brizola tinha lançado o que ele chamava, que eram os grupos dos 11, uma coisa assim, que tinham 11 pessoas que se reuniam para conversar, que é o caminho. O caminho é esse, as pessoas trocarem ideias e aprenderem. Aí meu pai era o responsável de um grupo lá de 11, e ele tinha preocupação. Aí que meu pai, que fez, via as pessoas pobres, e ele foi fazer caridade no centro espírita. Aí ele percebeu, como qualquer pessoa normal, com uma cabeça normal deve perceber, que se você dá comida todo dia para o pobre, você está resolvendo um problema imediato, mas você não resolve o problema da pobreza, né? Alguém tem alguma Isso é dúvida? óbvio. As pessoas não Problema entendem, Adriana. Tem pessoas que não entendem. é óbvio, tem que Sim. fazer alguma coisa. Porque porque foi a ditadura que construiu essa ideia que o pobre é um malandro, é um vagabundo. Ele está pobre porque ele merece. Deus fez fez pobre porque ele pecou em outra encarnação. Ou porque ele merece porque ele não quer trabalhar. Então, naquele tempo, a ditadura ainda não tinha acontecido. Então, era uma vez que as pessoas viam que dar comida todo dia não era uma solução, então precisava fazer algo maior. E meu pai conta, né, está no livro, que ele um dia viu lá no cartaz do Centro Espírita a palavra liberta, tracinho, ação. Aquela ação chamou a atenção dele. Ele falou, tem que agir aqui, tem que fazer algo maior. Meu pai sempre teve esse jeito, e era bom, porque ele tinha aquela... Era um tempo em que, assim, ele era um cidadão, ele se sentia um cidadão. Minha avó adorava as paradas militares, tinha maior reverência pelas instituições, era aquele brasileiro. Meu bisavô lutou na Revolução Paulistana lá, né, para a independência de São Paulo, do resto do país. E minha avó queria pegar as armas. Ela não conseguiu porque era mulher e foi só ser enfermeira, mas ela queria ir no fronte, entendeu? Então, é esse tipo de pessoa, esse é o nosso país, vamos fazer alguma coisa. E não ficar aqui esperando que o governo dê
Enfim, eu posso, eu penso, eu faço. Então, teve isso. E aí, só que e aí tinha a época do... Estamos nos anos 60. O resto do mundo, o resto da Europa, que é o mundo mais avançado, repito, estava vivendo os anos 60, que foram a grande revolução cultural, nos Estados Unidos, na França, na Itália. E só que na América Latina, essa revolução cultural que estava no ar, né? Que estava no ar, porque evidentemente se todos os países estão, como os jovens estão criticando as instituições, temos que renovar os papéis, repensar o que é viver. Uhum. A América Latina também, né? Só que na América Latina houve só repressão, toda a América Latina. Sufocaram, tipo assim, eliminaram uma inteira geração. Mas antes de eliminar a geração, foi o golpe, porque nesse período era o Jango e estava se discutindo sindicatos. É normal ter sindicato no mundo civilizado, é normal ter sindicato, né? Quem luta contra os sindicatos aqui nos Estados Unidos são os republicanos, né? E é aquela conversa que eles atrapalham e não sei o quê, mas tem que ter um jogo de forças aqui. Ou você vai lamber os pés do patrão para ter o teu salário. Pô, tem que ter dignidade, dignidade. E aí não quiseram, né? Essa e outras coisas. O que estava acontecendo antes da ditadura era normal, era coisa normal. Não tinha nenhuma partido comunista assaltando, demolindo coisas. Era isso, era um progresso normal da civilização. E foi Uhum. completamente ceifada e teve o golpe. Certamente com o apoio dos Estados Unidos, né? Que são os grandes melequentos, né? Eles se ficam criando meleca por todo o resto. Agora eu não sei como está, mas foi o golpe. E aí todo mundo foi pego de surpresa. Meu pai, ele me contou que está no livro, ele rasgou e eliminou os nomes que pertenciam ao grupo dos 11, do grupo dele. Enquanto isso, Uhum. eu já tinha nascido. E meu pai, né, minha mãe, depois eles foram para São Paulo, e meu pai era pai, tinha já quase um segundo filho, e só que os amigos, né, que eram amigos que não é que se fazia droga, sexo, ficando com qualquer uma, que agora é assim, né? Agora é assim. Não, se falava do país, do mundo, se lia livros, se Uhum. estudava. E aí em casa começou a ter reuniões de estudantes, que era o primeiro grupo ao qual meu pai participou, era o POLOP, que tinha total razão de existir, ainda deveria existir, que era a ideia era ter grupos de estudo com estudantes, porque a ditadura começou a perseguir os professores, os sociólogos. Não podia pensar, não podia questionar. E aí as reuniões eram com os alunos, com estudantes universitários em casa, na nossa casa, com professores, para discutir de textos muito importantes, inclusive Marx, obviamente. E para criar um senso crítico, porque é isso que falta. Eles começaram lá a destruir o desenvolvimento Exatamente. intelectual do Brasil. E aí eles incutiram muitas ideias, inclusive uma delas é essa que a Victoria está falando, do comunismo, que o comunismo vai tomar sua casa e vai invadir tudo e ninguém vai ter direito. É impressionante como as pessoas têm medo de. Sim, até hoje. Foi uma lavagem cerebral global, porque começou com os americanos. Começou depois da Segunda Guerra Mundial, isso. Que teve a Guerra Fria. Isso é o tempo do macartismo. Então, era a história. Os comunistas comem as criancinhas, eles são perigosos. Vão tirar Assim tudo como de você. os judeus, né? Os E judeus começou. também eram, né? Na Alemanha, os Hein? judeus eram maus também, eles comiam criancinhas, eram coisas assim, né? Que falavam. Sim, exato, exatamente. Porque os judeus Uhum. detinham poder econômico e já estava se preparando o processo de pegar o Sim. deles, né? Para mim. Agora, aqui com o comunismo teve a Guerra Fria entre a União Soviética, que a propósito da União Soviética, os russos são
eu estou completamente contra Putin, mas eu gosto muito dos russos. Os russos lutaram na Segunda Guerra Mundial contra muitos países em muitas frentes ao mesmo tempo. Eles são guerreiros valorosíssimos, impressionante. Então, porque eles estavam contra Hitler, óbvio, graças a Deus, Hitler contra eles e, ao mesmo tempo, depois os americanos contra eles. E tinha os japoneses do outro lado vindo, porque os japoneses eram aliados de Hitler. Tinha o eixo era Japão, Alemanha e Itália, com o fascismo de Mussolini. Então, teve essa uma lavagem cerebral, que foi reproduzida depois no Brasil, 15 anos depois, reproduzida no Brasil, por claramente motivo. Inclusive, a Globo surgiu na época da ditadura militar. A Veja surgiu. Tudo isso faz parte do pacote, porque tem que alimentar. É tudo um projeto de manipulação das cabeças do povo. E Aí você distração, tira conhecimento, futebol. e distração, que eu criei o capítulo, né? Panem et circenses. Claro, as pessoas se distrair, tem sexo, começou a aparecer as revistas com mais sexualidade. Sim. Sexo, uau, gente, vamos transar e não pensar na vida, porque transar é fácil. Transar é fácil, Sim. dá prazer e você esquece de tudo por um momentinho. E agora você pode transar com qualquer pessoa em qualquer esquina, você encontra alguém que pode transar e assim continua a vida. E Freud tinha razão. Freud tinha razão. Isso aqui é o perverso polimorfo. Você faz e não vai lá adiante na vida. Porque para fazer alguma coisa na vida, você tem que segurar a libido para se concentrar no que você vai fazer. Não dá para a gente fazer diferente. Não dá. É impossível você virar um gênio transando todos os dias com qualquer... indo para balada, vivendo no shopping, fumando maconha o dia inteiro. Não dá. Simplesmente não dá. É uma escolha. Então, eles ficaram drogando o país, samba, futebol e sexo. As revistas com páginas sexuais começaram nessa época. E aí fizeram a cabeça das pessoas. E a questão da ordem é o seguinte, são muito espertos. Eles tinham infiltrados nas manifestações para provocar violência. Sim. Lá no Nordeste, vinham os americanos, choviam os americanos, se infiltravam nas manifestações do Nordeste, criavam violência, né? Criaram eventos violentos, né? Ficavam criando agressividade, etc. A polícia reprimia e dizia: vocês são violentos. É o movimento sindical, são os jovens, né? da universitários. Construção deles. É toda uma construção. Agora, tem também a violência, mas isso foi uma construção. Então, eles repetiram isso, eles pegaram o resto, né? O resto dessa mentalidade que tinha ainda, o ranço, aquela coisa meio mórbida, e isso foi a alma do bolsonarismo. Então, essa polarização acontece e cada um fica com esse ponto de vista quando também a pessoa fica naquele mundo achando que o mundo inteiro é aquela ideia que ela tem do mundo, né? No sentido de que sei lá, se eu vim de um mundo de empresários ou então que pessoas que me servem, eu não vou ver o outro lado, né? Se eu não experienciei, eu não vou ver o outro lado. Não vou. A pessoa não se dá conta sequer. Ela adere a uma visão da vida, a uma interpretação do mundo, uma interpretação do outro. Ela adere, assim, ela pega aquilo como um robô. Entendeu? É um software que é baixado na cabeça dela. E aí ela repete, porque conforme ela vai crescendo, ela tem vantagens. Por exemplo, toda essa classe mais com dinheiro, ou classe média que está querendo ter dinheiro, que está querendo ser o seu quê, ela tem muito pavor de perder qualquer coisa. Sim. Então, é importante manter essa ideologia de si e ver o mal lá fora, porque assim eu me protejo de poder perder qualquer coisa. Exato. Os policiais, então. A polícia aqui bom.
Agora, existe no Brasil muita guerra, né? Tem uma guerra subterrânea de Sim, classe, né? inclusive. Então, eu quero te perguntar o seguinte, Adriana, eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui, mas olha, você fala que Bom, que o brasileiro é um povo com função sentimento, mas é a principal. porém parece que esse sentimento, né, ele não é nem em si mesmo reconhecido para. Ou será que ele é. Como que é. Tem uma poluição desse sentimento? Porque como que a pessoa. Ou é um sentimento adquirido? Como que é Tem, isso, tem. Adriana? Não, tem assim, tem uma tendência geral do país, não sei bem como funciona aqui, é muito misterioso, mas tem umas tendências, assim, os americanos são função sensação, por exemplo, extrovertido. Tem uma função, só que cada um pode ser diferente, né? Cada pessoa depois vai ter a sua perfil, mas tem uma tendência geral da cultura, do país, não sei se tem a ver com a genética do país, entendeu? A contribuição de vários, certamente também tem a ver com a história, mas uma função não sempre fica distorcida, sempre. 100% dos casos, quando ela é inflacionada. A gente tem 4 funções e elas precisam estar mais ou menos presentes todas. Tem uma principal que vai... O que significa a principal? Que ela vai ser o principal guia na abordagem ao outro. E, de fato, gente, o brasileiro é muito mais delicado. Quando o brasileiro não está bravo, né? Assim, não estamos fazendo nenhuma coisa de rua. O brasileiro é muito mais delicado do italiano. Vocês acham que o italiano é como o brasileiro? Não! O italiano é muito mais duro, muito mais na lata, muito menos... O brasileiro é sofisticadíssimo, na minha visão, nessa abordagem. E é muito agradável isso, tá? É muito bom. A questão é que não tem a função complementar. As funções complementares, nesse caso, são sensação, que o brasileiro tem. Eu não sei, sabe, se é a sensação ou intuição. Porque o brasileiro tem essa tendência também a ser... Tem todas as religiões, né? Todo tipo de autoconhecimento mediúnico tem no Brasil. É uma salada, assim, incrível. Uhum. Então, isso é função intuição. E a função sensação é essa coisa do corpo, que também é muito forte no Brasil. Exatamente. Exato. Então, eu diria que essas duas são mais ou menos equilibradas, só que a função pensamento tá não sei Não. aonde, entendeu? Porque se a gente não tem... Não, o italiano é católico, não é protestante não, de jeito nenhum. Victoria, os franceses são meio protestantes, meio católicos. E os franceses são outro tipo. Mas então, sem a função sentimento, o que acontece? Sem a função pensamento, o sentimento fica melecoso, fica todo grudento, fica falso. Falso. Que não tem como a gente sempre estar bem, não tem como dizer sempre sim, não tem como estamos sempre de acordo. É só se a gente tira um pedaço do cérebro, que é o que as pessoas fazem. A intuição, sem a função pensamento, é puro devaneio, que é o que a gente vê por aí, entendeu? Ah, eu estou sentindo, eu estou vendo isso, as cartas estão vendo aquilo. Pode até ser, mas eu não sei se é teu problema, se é tua visão, se é tua neurose, se você realmente está vendo as Sim. coisas, entendeu? Então, a intuição precisa, e eu escrevi sobre isso, é muito... A intuição não quer dizer, eu estou sentindo, tenho uma intuição. Quem disse que é uma intuição verdadeira? Pura, Entendi. né? Então, e a sensação também sem pensamento vira puro aproveitamento, né? A função sensação extrovertida, uma pessoa assim, é o comerciante que quer dinheiro a qualquer custo. Que eu conheço vários assim. É puro consumo e conforto, querer dinheiro, querer estar bem. Não tem valores. Pensamento é o que dá valores, critérios éticos. É pensamento. É o que falta no Brasil. Não tem ética, não tem o valor Sim. da E aí ética. também não tem uma lógica, não tem coerência, não tem, né, discernimento direito. E aí fica todo mundo meio perdido e é fácil de acreditar em coisas, né, em qualquer E aí você acredita em qualquer um. E aí você acredita no mais no forte, em estado, quem tem a voz mais forte, né?
né? Faz poderão, tem status, se impõe, tem um ego. Exatamente. Tem um ego. Então, faz efeito, porque a pessoa é maleável, a pessoa é manipulável facilmente. Por isso que todo mundo fala, é com a educação que a gente muda um país. Porque a educação proporciona esse distanciamento crítico do conhecimento e dos preconceitos, da história, olhar, entender, refletir. E aí, ter mais consciência. Bom, e de lá para cá, a educação teve uma pequena melhora, mas assim, nunca assim, decolou de vez no Brasil, né? Sempre foi uma luta isso, na verdade, a começar pela desvalorização dos profissionais da educação, né? Imagino que sim. Isso, eu creio que sim. É que hoje também a gente está numa crise geral da educação, né? Eu acho que em todos os países. Aqui, para mim, eu vejo isso, né? Porque os jovens estão... Primeiro, os pais não sabem ser pais. Os jovens, todo mundo está assoberbado de tarefas e de corridas para ganhar mais dinheiro, para ter um sofá mais bonito, um carro mais bonito, uma casa mais bonita, viajar. E tem uma aflição geral dos pais. As crianças crescem nisso e elas estão soltas praticamente na internet. É muito estímulo. Então a cabeça também, por isso que tem tanta hiperatividade. A pessoa não consegue parar e ficar com o texto, olhar, estar com a coisa, estar consigo. É tudo olhando para fora. É um estado de confusão do ser muito grande e que gera muita ansiedade. Um alvoroço, né? Não tem uma referência. Não tem referência, não tem nem direção, não se sabe o que fazer, para onde ir, por que ir, né? Então, fica muito... A gente está num outro tempo, né? Num tempo do consumo mesmo, bem acelerado, e num tempo de falta de valores, porque os valores viraram ter. Foram subjugados, vamos dizer assim, né? Adriana, posso te pedir então para você dar uma palavra final? A partir do que você vivenciou e do que você escreveu nesses 2 livros aqui, Acorda Amor. Você viu basicamente a história está se repetindo em outra versão, em alguns pontos, mas o que você vê de novo? Ou o que você vê que, assim, como esperança mesmo, o que se pode fazer, começando por onde? Depois de tudo isso. O que se pode fazer, começando por onde? Eu acho que você sabe a resposta. Essa confusão, como eu embrusco um sentido em tudo, porque eu acho que tem uma evolução acontecendo, ela passa por caminhos inesperados, certamente não sempre agradáveis, mas quando tem toda essa confusão, o que acontece? As pessoas vão se perdendo, vão sofrendo, porque o ser humano não é feito para viver uma vida sem sentido. Não é feito, não consegue. Mesmo se divertindo, depois de um tempo, a diversão não funciona mais, porque não tem o sentido da vida. E o sentido da vida hoje, mais do que nunca, tem que ser encontrado dentro da gente, porque as instituições estão caindo, né? Estão desmoronando. As pessoas não se acredita mais, porque está passando essa fase da história humana. Então, a confusão leva a pessoa ou a se perder sempre mais, ou a se perder até o ponto em que ela se dá conta que ela precisa olhar para dentro de si. Ela precisa encontrar a referência em si. Não dá para encontrar fora de si. Por isso que eu sou muito crítica, né? Crítica, sim. Por isso que eu sou acho muito duvidoso qualquer projeto alternativo sem uma profunda reavaliação de si, sem começar por dentro. Porque a gente tem que mudar a nossa cabeça, todas as cabeças. Elas vêm desse bojo aqui, cultural, e desse momento histórico. Não é que uma pessoa veio da Lua. Ah, o PT roubou. Gente, é óbvio que tem gente no PT que vai roubar, porque tem todo lugar. O PT aqui rouba. Agora, não quer dizer que o PT é a
protótipo da roubalheira. É ridículo, é ridículo. É pura, sabe, é coisa de criança. Uma cultura como a brasileira. Eu fiz a reforma aqui da casa, numa casa simplória, como eu moro aqui, e o cara quis me aumentou o valor de um concerto que ele pediu para ser feito, que foi feito por US$ 40, e o cara me cobrou Uau. 250. Um brasileiro. É cultural. Ele quis me roubar. E como ele foi o colega dele que me havia sido recomendado, eu acabei confiando, eu estou sempre ocupadíssima. Ele quis me roubar a maçaneta, né? A porta tem duas maçanetas, então tem duas chaves, né? Ele disse que só ia, ele trocou, né? Tinha que trocar a maçaneta da chave, e ele disse que só vai ter a chave de baixo, tá? Na hora, eu pensei, sei lá. Depois que eu comecei a desconfiar, sentir cheiro de podre. E aí eu acabei fazendo amizade com a pessoa. Fazendo amizade, sim, contratei de novo a pessoa que havia feito o concerto, que é um senhorzinho. Aí eu descobri que ele tinha cobrado US$ 40. E o cara me disse que ele pagou 250 o homem. Então ele colocou no bolso US$ 210 a mais, que ele roubou de mim. E aí, quando eu fui trocar a maçaneta de novo, porque aí eu troquei de novo todas as chaves, eu descobri, a coisa custava, sei lá, US$ 12. O que ele fez? Ele pegou uma chave e uma maçaneta que ele ficou para ele, para outro uso. Ele dividiu para economizar. Ele ficou com mais. É uma coisa assim absurda. Isso daqui era tão, evidentemente, tão cultural, entendeu? Eu, claro que botei a boca no trombone, denunciei o nome dele, falei e desfalei. Outro dia até eu encontrei aqui, mostrei o dedo para ele. Que é isso? O que a pessoa acha? Só porque eu tô me mudando, tô pintando, tenho a casa, tenho dinheiro, e você tem direito de me roubar? E nem que eu morasse assim, como se eu morasse numa mansão. Não é nada disso. É isso, entendeu? E o cara, então, essa aqui é a mentalidade. Então, todo mundo tem isso. É isso que eu fico falando. É a questão de quem tira mais. Quem pode ter acesso e tem o direito de roubar. O povo. É um absurdo. Por isso que não é que eu sou também a favor dos pobres, porque eu vi pobre roubar, porque tem isso também. Hoje em dia tem isso também. Hoje em dia faz tempo de se aproveitar, porque o pobre também, a classe bem pobre, está tão acostumada a ser explorada que por que vai colaborar com você? Por que vai te ajudar? Por que não te tirar mais do que pode? Está assim há tanto tempo e ela não tem esperança, na verdade, de evoluir. Então, o que ela tem que fazer é tirar. Tudo que pode vai tirar de você, porque você tem lá essa cara de pessoa mais rica, você tem uma casa melhor, então tem que tirar de você. Essa é a cultura, porque não tem espaço de crescimento social. Se a pessoa tivesse como crescer, tivesse uma perspectiva, isso é o governo que tem que dar. Não é você, é o governo que tem que dar para as pessoas, tem que cuidar para que elas possam se desenvolver. Cada uma do jeito que precisa, que pode. Mas se não é aquela roubalheira mesmo, de tirar, de pegar como ratazanas de esgoto, pegando, conseguindo sempre mais, uma coisa não tem lógica e não tem, sobretudo, valor humano, não tem humanidade, Exato. não tem dignidade. Então, agora, essa mentalidade, se você vai fazer uma ecovila e você não trabalha interiormente, você vai acabar Sim, reproduzindo. exatamente. Você sabe que a Janja, a esposa da primeira-dama, ela fez uma filmagem das pessoas limpando toda aquela destruição e ela filmou uma mulher limpando, né? E ela falou tão simples, mas eu achei muito legal o que ela falou. Ela falou assim: eu acho que o brasileiro tem que lutar pro melhor, né? Não pelo pior. Agora quebrou tudo, piorou. E agora? É lógico, né? Até é lógico isso, mas enfim. Pois eu queria saber quantas dessas pessoas têm empregada. A instituição da empregada no Brasil é deplorável.
Porque as pessoas se acostumam a não limpar banheiro, a não saber o que botar é botar a mão na... Eles fazem a sujeira, mas não sabem limpar a sujeira. Quem tinha que limpar lá eram as Exato. pessoas que foram presas. Eu faria isso se eu fosse Verdade. o governante aqui. Você vai limpar, experimenta limpar. Eles têm a empregada, entendeu? Que paga um salário mínimo. Sim. Então, realmente, a gente volta na educação, né? Tudo é uma questão de educação, ação, né? Como o teu pai viu. É ação que educa. É, então, exatamente. E a educação que a gente faz em todo momento da nossa vida, em todos os aspectos, toda a forma como a gente age, a forma como a gente se coloca. Por isso que eu fiz questão de denunciar o cara, coloquei o cara no Facebook. Ah, porque não, vai dar problema. E não, mas eu vou ser cúmplice disso, eu roubou meu dinheiro, é dinheiro que não... Coloca, fala. Você é um ladrão, entendeu? E assim a gente está dando exemplo, porque as pessoas têm que aprender a falar. Não para se atacar assim gratuitamente, para ficar fazendo chantagem. Mas tem coisas certas e tem coisas que não são certas. E sempre vai ser assim. Adriana, eu quero te agradecer por ter escrito esse livro. Quero agradecer a tua família também, porque é muito bonita a história. É emocionante. Obrigada, Muito bonito. obrigada. E eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de ler. O livro Acorda Amor está no site do Aela, está no site também da Adriana. É uma história muito valorosa para cada um. E ela se chama Acorda Amor, só para terminar, justamente eu repeti o título da música do Chico, porque eu cresci na minha adolescência ouvindo Chico Buarque de Holanda, que eu amo muito, e nos capítulos tem sempre um trechinho de alguma música do Chico, geralmente, ou do Caetano, do Gil, porque tem que acordar, o amor é o povo, acorda povo, acorda, vamos acordar, Vamos gente. acordar. É isso que eu desejo para mim e para todo mundo. Obrigada, Adriana. Uma boa noite Então, a todos. um beijão para você, abraço a todos, Tchau, obrigada por tchau. participar. Tchau, tchau.